Fala pessoal, beleza? Hoje em dia a gente tem visto tantas brincadeiras, tantos desafios no Facebook, e eu fiquei muito feliz em ter sido desafiado para esse, chamado Lançai a Palavra, onde o objetivo é gravar um pequeno vídeo como esse, compartilhando a Palavra de Deus, compartilhando algo que tenha tocado o nosso coração, e desafiar outras pessoas a fazerem o mesmo. Bom, para o vídeo de hoje eu quero compartilhar uma história que está contada no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, a história do povo de Judá, quando Josafá era o rei. E Josafá, sendo rei, viu se juntar um exército muito grande ao redor de Jerusalém, ao redor de Judá, cercando as cidades, com um exército muito maior do que era o exército de Israel naquela época. O rei poderia se desesperar, o rei poderia desistir da batalha, poderia se entregar, o rei poderia ter reunido os homens mais valentes de Israel e falado: vamos à luta, vamos fazer uma missão suicida, vamos ser os kamikazes de Israel, sabendo que iriam perder aquela batalha. Mas ao invés disso, o rei manda reunir todos os homens, todas as mulheres, todas as famílias de Judá em Jerusalém, no templo de Deus. E o rei, dentro do templo de Deus, pede a palavra e faz uma oração onde ele reconhece diante de Deus que sem Deus eles não são nada, que eles precisam de Deus naquela batalha. E a oração do rei termina com a seguinte frase, que está no versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás Ah, justo Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. O rei, numa atitude de humildade, numa atitude de dependência de Deus, numa atitude de fé, reúne todo o povo não para guerrear, não para ir batalha, mas reúne todo o povo para orar e para buscar a Deus. Essa mesma história conta que o povo declara um jejum, o povo entrega um jejum a Deus, o rei ordena cantores saírem à frente do exército, louvando e adorando a Deus, mesmo sem uma vitória determinada, mesmo sem saber ainda que eles teriam uma vitória. Depois Deus envia um profeta para falar ao rei que eles teriam uma vitória. Mas o rei, antes de tudo, demonstra a sua fé e a sua dependência em Deus. E eu quis fazer essa história porque muitas vezes a gente se pergunta: por que milagres não acontecem na minha vida? Por que eu ouço falar que Deus age tanto na vida de outras pessoas e na minha Deus não tem feito grandes sinais e maravilhas? Muitas vezes é porque nós tentamos resolver nossos problemas com as nossas próprias forças. Muitas vezes é porque nós tentamos usar nossa própria inteligência, nossa própria sabedoria, nossa própria força, nossa própria capacidade e não deixamos Deus agir. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se nós queremos ver o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida, temos que reconhecer a nossa fraqueza. Assim como Josafá reconhece aqui, porque não há força para resistirmos a essa grande multidão, porque nós não sabemos o que fazer. Assim tem que ser a nossa postura diante das dificuldades, diante de um momento de aflição. Eu não sei qual a dificuldade, eu não sei qual a aflição que você está passando nesse momento, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. Entrega nas mãos de Deus e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deixa de tentar resolver tudo pelas suas próprias mãos. Como diz um salmo, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, que Deus te abençoe. E se você foi abençoado por essa palavra, grava um vídeo também, compartilhe a palavra de outras vidas também. Amém?